José Poeira, ano de 2012, também com o mês de setembro, agora, hoje, o último fim de semana de setembro, está praticamente feito em termos velocipédicos e tem da semana passada um ponto alto com o Campeonato do Mundo e também o bom lugar do Rui Costa. Sim, portanto, foi o fechar de um ano com o Campeonato do Mundo. Realmente tivemos uma boa prestação, tal qual como nós queríamos e até prevíamos. Penso que foi um bom resultado, até foi um resultado histórico, se bem que eu, na minha maneira de ver, portanto, essas vitórias morais não me servem muito. Que nós tínhamos pensado realmente era, e que era possível, era um lugar dentro dos 10 primeiros, portanto, mas não é fácil ali fazer o lugar que nós queremos, isso é impossível, ou é difícil. Portanto, foi o lugar possível e foi um bom lugar, mas nesta altura, tal qual como nos Jogos Olímpicos, eu acreditei que nós conseguimos uma prestação dentro dos 10 primeiros, que era isso que eu ambicionava e que era possível. Não aconteceu, em ambas as corridas ficámos à porta. 12º nos Jogos Olímpicos, que era possível fazer melhor, não se fez, mas pronto, é o resultado que temos que aceitar. Mas era possível, e foi no Campeonato do Mundo que ficámos mais perto, 11º. Portanto, nunca fizemos esse lugar, portanto, dentro dos 10 primeiros, e pensava que este ano conseguimos passar essa barreira que não é intransponível, mas não é fácil, mas acreditava que era este ano, mas ainda não conseguimos, temos que esperar para a próxima. José Poeira, como é que numa prova em linha com mais de 250 km é gerido o esforço, a tática, ali num pelotão que também tem largas centena e meia, quase 2 centenas de corredores? Portanto, alinharam 205 corredores, portanto, a partir numa corrida de 261 km. Que tinha características próprias, portanto é feito num percurso, portanto, ao contrário de alguns anos, que é feito todo o percurso, portanto a extensão dos quilómetros é feito em circuito, portanto será 19 voltas, conforme for. O perímetro poderá ser entre os 13, 14, 15, 16 km, conforme, ou 20 km. E é sempre feito dentro desse perímetro. Depois é uma questão do número de voltas. Este ano foi 100 km fora, portanto em linha, que passava por zonas com aqueles não eram grandes subidas, mas chama-se os muros, portanto, na Holanda, que são subidas curtas, 500 metros, 600 metros, 1 km, mas inclinadas, portanto chama-se os muros, que é onde fazem a clássica do Amstel Gold Race, portanto, e só depois é que entra no circuito. Para fazer 10 voltas de 6 km de perímetro cada volta. No total dava então os 261 km. Portanto, aqui é complicado para nós, porque nós tivemos, neste ano, pelo ranking, pela Europa Tour, não conseguimos ser apurados, porque a volta, nós éramos apurados pela Europa Tour, porquê? Porque eram os pontos da volta, porque era onde nós conseguimos fazer muitos pontos e que nos dava uma cota de 6 corredores. Este ano, com uma volta, por causa dos Jogos Olímpicos, acabou a 26 de agosto, portanto, e o ranking fecha a 15. Portanto, pela Europa Tour não podíamos ser apurados. Então, pela primeira vez, até nisto fizemos história, fomos apurados pelo World Tour, portanto, pelas equipas do Pro Tour, onde nós temos corredores e que eles pontuaram. O Rui Costa estava nos 10 primeiros, Portugal teve em 10º, portanto, o país, portanto, não só o ranking individual, portanto, no ranking de países, estávamos em 10º e podíamos, a certa altura, tínhamos a possibilidade de ser apurados com 9 pelo World Tour, depois ou 6 ou 3. Só que para as pessoas perceberem como é que funcionou. Portanto, nós tivemos, antes de uma corrida da Holanda, a última, antes do dia 15, do Eneco Tour,
estamos em 10º. Só que não tivemos participação aí, e então o Chavanel, portanto, o corredor francês, que fez nos primeiros lugares. Então pôs a França em 10º e nós descemos para 11º. Logo aí a cota de 9 acabou. Passava a 6. Só que tínhamos de ter também 2 corredores nos 100 primeiros do ranking individual. E tínhamos de ter 3 corredores. E tínhamos só um. Tínhamos só 2. E, pronto, aí é que passava a 6. E depois, como nós tínhamos 10 primeiros, e como não tínhamos 3 no ranking individual, baixava para 3. Mas como tínhamos também um corredor dentro dos 100 primeiros, que até era 10º, mas aqui o conta é nos 100 primeiros, era o Rui Costa. Portanto, por causa tínhamos 2, o Rui Costa e o Tiago Machado. Portanto, era 3 mais 1. Portanto, daí o facto de podermos levar 4 corredores. Mas isto foi pelo All Tour. Nos outros anos éramos apurados pela Europa Tour, que os pontos da volta, os portugueses aí faziam muitos lugares, portanto, bons, e vinham muitos pontos, e era como nós éramos apurados, com uma cota de 6. Este ano não foi possível porque o ranking fecha a 15 e a volta acabou a 26. Portanto, mas é inédito nós sermos apurados pelo All Tour, coisa que até o ano passado se calhar era quase impensável. Portanto, tivemos o país nos 10 melhores países do mundo, e corredores também no ranking individual, também nos 10 primeiros, e não só, mas pronto, estar nos 10 primeiros que ainda agora estão. Só que depois o Rui Costa conseguiu, baixou a 11º, e depois nas corridas do Canadá voltou a subir, voltou a pontuar e passou para o 8º, e agora 9º, e agora de Vili, que baixou um lugar, que é agora 10º do ranking. Isso é uma coisa boa, portanto, nunca tínhamos tido esse prazer de ver os nossos corredores ao lado dos melhores no ranking. Portanto, isto não é uma corrida, é um ranking. Isso é um sinal de que em várias corridas foram regulares, portanto, entre os primeiros. E há pouco em off falámos nisso, que Portugal vai agora batendo-se e tendo também essas boas prestações, já não há aquele desfazamento em termos de seleções mais cotadas para a seleção portuguesa. Sim, portanto, aqui temos uma coisa a favor. Ainda bem, isto levou tempo a dar a volta, ainda bem que deu, e basta, por vezes, um corredor ir para o estrangeiro e ter sucesso para logo haver desencadear uma reação positiva, que é, há mais corredores ali. Portanto, antigamente nós achava-se que da fronteira para lá eram todos bons, e da fronteira para... Não, isso não existe, a fronteira é uma coisa fictícia. Portanto, era o método de trabalho e a mentalidade. Atualmente esses corredores foram para o estrangeiro, correm nas melhores equipas do mundo, começaram a evoluir, têm sucesso, e hoje conseguem ganhar, estar entre os primeiros, ou ganhar até das melhores corridas. Quando não ganham, estão na discussão das mesmas. Portanto, isso faz com que o mercado português hoje esteja a ser muito procurado, até a nível já dos sub-23, que é o caso do Fábio Silvestre e de outros corredores que já estão a ser procurados, e quando vão para essas equipas portanto, têm um papel positivo, portanto, têm um papel importante, que as pessoas acabam por gostar deles e querem mais. Portanto, isso é a parte importante. Isso sempre teve também, modéstia à parte, mas acho que teve um bocado a ver com o grande papel que as seleções desempenharam nos últimos anos. O facto de nós ir constantemente às melhores corridas de seleções, onde só há seleções, os 6 melhores de cada país, e termos conseguido resultados. Portanto, isso fez com que, portanto, no fundo, essas competições da Taça das Nações ou Campeonatos do Mundo, Campeonato da Europa, são a montra do ciclismo mundial, e conseguimos realmente, portanto, mostrar ao mundo aquilo que nós tínhamos. Portanto, isso foi a parte positiva, e os nossos corredores serem procurados. Hoje já, porque os que lá estão fora conseguem fazer, já os que estão cá já têm vida mais facilitada. O mais importante é o primeiro passo, ir o primeiro, e depois já conseguimos fazer com que os nossos atletas sejam procurados. Isso é bom, é positivo. Fica o pelotão português um bocadinho mais pobre,
mas enriquece o ciclismo geral, portanto, e as condições dos nossos atletas. Portanto, no fundo, há uns anos a esta parte nós não tínhamos qualquer hipótese, íamos a campeonatos do mundo, portanto não conseguíamos, por vezes, quase acabar a corrida, portanto, raramente acabava um corredor, era uma questão também de mentalidade e de preparação. Hoje, como eles correm num calendário bom, um calendário do Pro Tour, com todos eles, aliás, estes corredores que foram agora ao Campeonato do Mundo, todos eles correm num calendário internacional, que facilita todas as corridas, eles estão a competir ao lado dos melhores que vão competir no Campeonato do Mundo, já os conhecem melhor, e depois tinham todos vindo de uma, portanto, em 3 tinham acabado a volta à Espanha, mais os pré-selecionados, que eram mais o Manuel Cardoso e o Tiago Machado, e um não estava na volta à Espanha, mas estava a fazer as corridas do ranking mundial, das clássicas do ranking mundial, do World Tour. Portanto, todos eles estavam em competição do mais alto nível, que depois, no fundo, o Campeonato do Mundo para eles é só mais uma corrida com um nome diferente, mas é uma corrida igual às outras, onde eles no dia a dia estão a competir. Portanto, isso facilita muito. Portanto, agora temos uma situação que é complicada, mas as pessoas têm que aceitar, que é os que correm em Portugal, infelizmente, não têm um calendário tão rico. Portanto, é um calendário pobre, um calendário com competições com menos quilómetros, o ritmo de corrida é outro, portanto, o nível de corrida é outro, e depois, a seguir à volta a Portugal, quase não houve competições, então estão um mês sem competir. Tiveram alguns circuitos, como o circuito da Malveira, como outros, mas isso não é competição que possa fazer uma preparação adequada para correr depois de 260 km a um nível muito alto, porque este Mundial, na primeira hora fizeram a média de 44, e depois sempre 43, portanto, andou sempre bastante bem. Portanto, é preciso ter realmente uma preparação para poder estar ali. Portanto, na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, na quarta hora, e até, como se previa, quase 7 horas de corrida, fez em 6 horas e pouco. Portanto, está a ver a velocidade que houve durante todo o Campeonato do Mundo, e depois só está na parte final que realmente tem uma grande capacidade e quem está muito bem preparado. Senão, não há milagres e não há qualquer hipótese. E Duarte, o português que esteve mais lá à frente, nessa parte final, onde as pernas para muitos já começam a faltar, foi o Rui Costa. O Rui Costa, que, portanto, temos também a ocasião de, desde já, agradecer a sua disponibilidade, ele que viajou ontem e está aqui presente também agora em direto desde a Póvoa de Varzim. Obrigado, Rui, por estares também em contacto connosco. Temos também aqui hoje o selecionador nacional para fazer um balanço daquilo que foi a época 2012. De facto, a época superou as tuas expectativas ou estavas a contar com isto para este ano? Bom, antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes e quero agradecer à Rádio Oasis. Sim, sem dúvida, este ano tem sido uma época muito boa para mim, uma época bastante regular e sem dúvida que estou muito feliz com os resultados que tenho feito ao longo desta época. Bem, pegando em algumas provas que acabaste por fazer, eu pecava em algumas, nomeadamente os Jogos Olímpicos, a volta à França, também no Canadá, onde estiveste muito bem, e nomeadamente agora esta última, o Campeonato do Mundo. Foi provas que te preparaste para elas e estiveste sempre à altura, e como disse há pouco o selecionador nacional, os ciclistas portugueses já além fronteiras e a correr no Pro Tour estão preparados para ter cada vez mais capacidade de ombrear com os maiores. E tu não deixaste os teus créditos por mãos alheias, neste caso. Sim, sem dúvida. A gente faz um trabalho para estar nas melhores condições nessas corridas que traça para a época. E, bom, apesar de eu ter preparado muito este ano, por exemplo, o Tour, acabou por sair melhor a volta à Suíça, que era uma preparação para o Tour. E bom, depois de seguir ao Tour tivemos também os Jogos Olímpicos, que eram um objetivo traçado. Mas pronto, sabia que também o percurso não me era favorável, mas eu para todas as corridas que gosto de fazer sempre o meu melhor. E esse foi o...
A nível também da volta à Suíça, como tu aí falaste, acabaste mesmo por fazer um grande bilharete. De facto, foi uma cereja no topo do bolo nessa volta à Suíça, credenciada como estava e com grandes figuras. Sim, como eu disse que era uma prova de preparação para o Tour, mas pronto, as coisas ao longo das corridas foram sair muito bem. E pronto, sobretudo foi agarrar o momento de forma e a oportunidade que tive também. Claro, houve um dia para ser pior, mas também faz parte da prova em si e mais o resto foi sofrer até ao final e correu muito bem. Em relação a estares no top 10 do ranking mundial, como disse há pouco o selecionador, e também se orgulha disso, porque também trabalha contigo ao longo da época, estar nos 10 mais do mundo é também prestígio, não só para ti como corredor, mas também para as cores da Seleção Nacional. Sim, sem dúvida. Eu acho que o top 10 é muito importante para mim. E creio que também é importante para o nosso ciclismo, não é? Apesar de estar um corredor, creio que estar um ou mais a lutarem por esses resultados é muito bom para o ciclismo nacional, porque para que vejam que também temos muitos bons ciclistas e eu creio que da minha parte, às vezes, na falta de apostar nos corredores portugueses, porque nós temos qualidade. Ui, outra pergunta que te faço, como é que foi agora esta parte final, trabalhar no seio da Seleção Nacional ao cabo desses 264 km, sem mora na Metrassoa, nesse campeonato do mundo, que tu andaste tão bem, a cerca de 15 km foste apanhado, e de facto tentaste também fazer com que as cores nacionais saíssem também bem vistas? Sim, o Mundial, lá está, era mais um objetivo que tinha nesta época e bom, ia com um plano que era top 15. Não, creio que consegui e o que me deixa feliz foi ter conseguido esse objetivo. Mas pronto, o ideal era um top 10, mas pronto, fiquei ali à porta e fiquei contente na mesma por ter feito o 11º lugar. Trabalhar no seio da seleção, como é que te sentes, Rui? Já que estás habituado já há muitos anos a esta parte. Agora, como desculpe. Rui? Como, desculpe. Eu estava-te a perguntar como é que é trabalhar no seio da seleção, agora nesta parte de elite, já que sabemos que eras um ciclista sempre convocado para outras idades, sub-23 e até na iniciação. Como é que as coisas têm decorrido agora, desde que passaste para a elite e estás como corredor no Pro Tour, nomeadamente este ano na Movistar? Bom, começando do início... Não, a seleção em si foi uma segunda equipa para mim. Foi uma porta para a Pro Tour, para o estrangeiro. E eu creio que a Federação tem que agradecer muito a oportunidade, o apoio que me deu. Eu acho que esta ida à Pro Tour também tem muito a ver com as oportunidades que nos deram de correr nos escalões inferiores a nível internacional, e isso praticamente foi o que nos fez dar o salto também para o estrangeiro. E eu posso dizer que estou contente com o que a Federação fez por mim, e claro, e como profissional agora tenho que lhes agradecer o que sou hoje em dia e continuar a fazer certamente o melhor para o nosso país. Antes de terminarmos, tenho mais uma pergunta para te colocar, mas já agora colocava uma do outro lado ao selecionador que está aqui, Zé Poeira. Ao ouvir estas palavras, ao mesmo tempo, as oportunidades que lhe foram dadas, foi uma porta aberta para
irem para além fronteiras. Isto também é o orgulho de órgão que representa a Federação Portuguesa de Ciclismo, ouvir de um ciclista que ultimamente tem dado algumas alegrias a Portugal. Realmente isso passou-se assim, portanto, nós somos um país periférico da Europa, temos grandes dificuldades, portanto, para nos deslocarmos ao centro da Europa, neste caso França, Bélgica, Holanda, enquanto os outros países com 200 ou 300 km estão a correr juntos. Nós temos que fazer 2.000 ou 3.000 km. Mas a seleção, portanto, a Federação nunca deixou de fazer esse sacrifício para os poder pôr a correr, como disse há pouco, nas melhores corridas do mundo, portanto, que era a Taça das Nações e, nomeadamente, os Campeonatos da Europa e Campeonatos do Mundo. Às vezes com grande sacrifício, mas fomos sempre. Enquanto, às vezes, outros países, isso eu sei, que países com uma economia muito melhor, por vezes não iam por questões económicas, e nós íamos sempre. Pronto, isto para poder dar uma ajuda, portanto, poder proporcionar aos nossos atletas que pudessem correr e mais uma vez mostrar que tinham o seu valor e que mereciam ir. Eles também corresponderam da seguinte maneira, que foi com os melhores resultados de sempre, e até em 2008 conseguiram, com a ajuda do Rui e do Vítor Rodrigues e dos corredores que integraram a seleção nessa altura, conseguimos um ranking mundial, portanto uma Taça das Nações, que não se fala muito nisso, mas isso foi, se calhar, das maiores proezas que Portugal algum dia alcançou, em termos de ciclismo. Porque não foi uma corrida, foram várias corridas de um dia e provas por etapas, conseguimos ganhar o ranking. E agradecemos muito ao Rui pelas prestações que fez, e sempre, por vezes, abdicou de certas corridas na equipa dele para poder estar na seleção, e contribuiu muito para isso. Portanto, e nós, portanto, é o que temos que fazer, e é a nossa obrigação fazer. Se pudermos, em questões económicas, mas de qualquer das maneiras, portanto, é sempre a nossa obrigação, e foi isso que nós tentámos fazer, foi isso que fizemos, e os resultados que deu, à parte dos resultados das corridas, foi, e isso é principal, foi com que os nossos corredores fossem vistos pelas melhores equipas como potenciais ciclistas a integrar as melhores equipas do mundo no profissionalismo. Portanto, é isso que se pretende. Isso ficou o exemplo, e é esse exemplo que queremos continuar, para que apareçam outros atletas com o mesmo valor, do Rui e outros, para poder fazer com que eles vão para essas equipas e consigam um dia mais tarde, quando agora são júniores ou sub-23, que um dia mais tarde que a gente os possa ver na volta à França, na volta à Espanha, ou noutras corridas, e estar na disputa das melhores competições do mundo ao lado dos melhores. Isso é o nosso orgulho, é o orgulho nacional, à parte da gente ir fazer uma competição e fazer um resultado. Não, o maior resultado é fazer com que eles possam ser vistos por alguém como potenciais atletas para o futuro, e que depois vão para essas equipas, e que nós possamos estar a ver na televisão que eles estejam na disputa de disputar as melhores competições do mundo. Isso é o nosso orgulho. E é o nosso trabalho e é o nosso dever. E já agora vai trabalhando com o Rui Costa, até onde é que pode ir o Rui Costa? Portanto, ele pode ir muito longe, e parece que portanto, sobretudo é uma pessoa inteligente, uma pessoa com ambição, sabe o que quer em cada momento, não dá passos errados, que essa é a parte principal de um atleta. Portanto, eu digo sempre que a inteligência é uma das qualidades de um atleta. Portanto, eu acho que ele pode ir muito longe, como já provou, tem 25 anos agora, está naquela fase de ascensão. Portanto, aqui é o ponto culminante da carreira de um atleta. Até aqui era um ponto de aprendizagem, de experiência, de ganhar endurance, não sei o quê. Há uma série de fatores que se vão criando até esta idade. Daqui para a frente, eu penso que com 27 anos pode disputar qualquer corrida com os melhores do mundo. Portanto, eu acho que vai ser a fase principal a partir daí. Rui, isto de facto é um motivo muito de confiança e, acima de tudo, de segurança do selecionador para com o atleta Rui Costa, que prospera que o Rui Costa seja um ciclista que anda a lutar pelas grandes voltas. Isso também é um orgulho para ti. Sim, sem dúvida. Quando as pessoas acreditam no nosso trabalho, isso é muito bom. Isso é muito bom, e bom, eu também tenho que agradecer ao Sapoeira tudo aquilo que fez por nós,
tanto a Federação como o seu Poeira, que é uma pessoa excelente, é um ótimo profissional. Sobretudo gosta daquilo que faz e temos que agradecer a tudo o que ele fez pelo nosso ciclismo também. 2012 está praticamente no fim. Que Rui Costa vamos ter para a época que aí vem? 2013, na Movistar, novamente, sabemos que tem contrato ainda com a Movistar. O que é que se vai esperar de Rui Costa, sabendo que tem Alejandro Valverde como colega de equipa, também o José Cobo, ainda o Quintana, portanto uma equipa bastante forte. O que é que vamos esperar do nosso português? Bom, eu só posso dizer que irei dar o meu melhor. Eu vou trabalhar como tenho trabalhado até aqui e esperar que as coisas voltem a sair bem para o próximo ano. E também posso dizer que a época ainda pode não ter acabado aqui, pode a minha presença ter que passar pela volta à China, mas estou à espera da convocatória da equipa. Portanto, esperas então que a época seja positiva para o ano que vem, tentar manter também este ranking ou melhorá-lo também, se for possível? Bom, isso já veremos. Um passo cada vez. A época ainda não... Ou está quase a acabar e então vamos pensar agora só no descanso e refletir o deste ano, e para o ano será o próximo e logo veremos. Cabo de tantos meses de competição, vir para Portugal, nomeadamente para a zona onde tu resides, para o do Varzim, é também bom para ti e, acima de tudo, a família que te acompanhou ao longo de tantos meses, ver também o esforço de dever cumprido de um atleta que a família lhe faz falta, mas ele também faz falta à família. Sim, sem dúvida que quando vimos de competição, porque eu treino aqui na mesma aqui na zona, praticamente só me desloco para competir, mas é sempre bom, sem dúvida que o nosso país é um dos melhores países para exercitar esta modalidade. E, claro, a gastronomia que também temos ajuda bastante. Rui, resta-me desejar-te as melhores felicidades. Obrigado por estares também na nossa companhia, com este teu parecer daquilo que fizeste ao longo desta temporada de 2012. Desejar-te as melhores felicidades e que também podes contar connosco para divulgar e participar naquilo que realmente gostas, que é o ciclismo. Obrigado, Rui. Boa tarde. Obrigado eu à Rádio Elvas. Um grande abraço ao seu poeta. Rui Costa, então, também a juntar-se aqui à entrevista em estúdio com José Poeira, voltando à seleção, agora também um habitué, e ainda bem, com também boas prestações na volta a Portugal, José Poeira. Sim, portanto, alguns resultados nas etapas, nos lugares, portanto, claro que não podemos esperar que uma seleção de sub-23 com algum elite que esteja nas equipas de clube que possamos discutir a volta. Isso não é assim. Portanto, se bem que alguma imprensa destacou isso muito e divulgou, não sei com que intenção, mas isso não é assim. Portanto, a intenção é formação, se bem que alguns atletas, portanto, tenham um pouco mais de idade, mas de qualquer das maneiras a base era de sub-23, quarto ano, terceiro ano, segundo ano, portanto não podemos esperar nada desses miúdos, simplesmente aprender, portanto, uma fase de aprendizagem, se bem que a volta a Portugal já não é aquela volta de 3 semanas, é uma volta de 12 dias, portanto já é acessível, então uma etapa ou outra mais longa, portanto, com mais montanha, mas de qualquer das maneiras não está, portanto, não é muito desproporcionado, portanto, a corredores da cidade. Mas a intenção será que eles aprendam, que vejam que patamares estão e para onde é que querem ir. Portanto, terem consciência que têm que trabalhar mais um pouco. E dentro da própria corrida aprender o essencial. Porque é dentro das corridas que se aprende. E das corridas boas. Portanto, isso depois pode facilitar quando nós estamos no Campeonato do Mundo da categoria, porque aí o pelotão, portanto, é um pelotão com muito nível e vai se equilibrar com o pelotão em termos de andamento, portanto, da volta a Portugal. Portanto, se bem que
estamos a falar de um campeonato do mundo de sub-23. Pronto, isso vai facilitar algumas coisas, portanto, vai facilitar com que eles, portanto, de preparação e a mentalidade. Portanto, e é, no fundo, nessa base que nós vamos à volta, portanto, não é mais uma equipa para estar na discussão da volta, ou estar, portanto, não é só a nossa obrigação. Nem estou muito preocupado com isso, se bem que algumas pessoas pensam ao contrário, ou dizem ao contrário, não pensam, dizem ao contrário. Que às vezes torna-se uma coisa um bocado chata. Mas eu também não estou muito preocupado com isso, eu tenho que fazer o meu trabalho e aquilo que os outros dizem a mim não me afeta minimamente. Mas também acaba por as camisolas da seleção, durante as etapas, muitas vezes há uma fuga e está lá um corredor da seleção. Sim, portanto, isso faz parte da competição e da aprendizagem deles, que é estar onde estão um grupo de 10, 12, 15, portanto, para se habituarem a ter responsabilidade e estarem ali também, estarem representados. E depois até, eu prefiro até, portanto, o ir para a fuga, portanto, estar numa fuga e estar numa fuga, portanto. Agora, há partes mais importantes para mim, que é, dentro do pelotão, a colocação onde é que eles têm que estar entre os melhores do pelotão, para se poderem colocar, e quando aquilo parte realmente com os melhores, eles estarem ali. Essa parte para mim é mais importante. Ou numa chegada, onde é que se tem que colocar, o trabalho que tem que fazer antes, com a aproximação à meta, nos 10 km, nos 5 km, nos 4 km, nos 3 km, no último km, nos 500 metros, e estar na chegada. E ter a discutir a etapa. E isso aconteceu, um quarto, ou terceiro, ou quinto, ou oitavo, essa é a parte essencial. Lá está aquela frase, às vezes uma distração é uma morte artística. Essa parte é a mais importante, porque eles estão-se a habituar a cumprir um trabalho, um plano de trabalho. Isso é essencial. Estão entre os melhores a fazer um trabalho limpo, um trabalho eficaz, porque depois numa competição, já na categoria deles, já o sabem fazer. Portanto, essa parte é mais importante do que qualquer um. Portanto, ir na fuga e depois lá são 10 a fazer um lugar qualquer. Essa não é uma coisa que me diga muito. Portanto, no fundo, temos que aproveitar as competições para que eles aprendam, portanto, servir para a aprendizagem. Essa é a parte melhor. E, então, é fazer esse tipo de trabalho que eu digo, ou a aproximação à montanha, onde é que tem que estar colocado, não sei o quê, e depois resistir até ver onde é que consegue chegar. Portanto, fica com uma ideia onde é que ficou, a quantos quilómetros do alto da montanha, quanto tempo perde e o número de elementos que ficou quando ele descolou, portanto, o que ficou na frente. E na próxima já pode ser melhor e sucessivamente até chegar ao ponto de ser mesmo bom. Portanto, foi o que eu fiz com estes jovens que hoje são profissionais e era esse tipo de trabalho que tinham que fazer. Portanto, às vezes o ir para a fuga, portanto, não é uma coisa que me diga muito, portanto, está lá vai e depois não é o essencial. Eu quero realmente aquilo que sirva para eles aprender. Portanto, aí estamos a aproveitar, a ter um aproveitamento de aprendizagem para o futuro. E 12 dias em competição consecutiva, em conjunto com esses corredores, nada melhor do que, para além dos estágios, ter ali mesmo competição no duro. Sim, ter a competição. Os estágios servem para fazer avaliações, testes médicos, portanto, falar muitas situações específicas, ou aliás, preparar a época. E fazer testes que nós fazemos para fazer uma avaliação, para saber quem é quem, com ácido lático, portanto, medir a potência e tal. E depois ver em que estado é que estão no momento e o que é que têm que melhorar. Mas depois as competições é o essencial, portanto, cá e lá e fora, essencialmente fora, porque esse é o ponto onde eles conseguem realmente aprender. E para mim, na minha ideia, pela experiência que tenho, e daqui não saio, seleções é para correr com seleções. Zé Poeira, falou-me aí na formação e a pergunta que lhe faço é: trabalha-se bem a formação a nível da Federação Portuguesa de Ciclismo? Este ano trabalha-se bem? Tem-se trabalhado muito bem estes anos. Aliás, temos estado ao nível dos países mais evoluídos. Porque sempre conseguimos pôr atletas a fazer pódios, portanto, em mundiais, europeus e outras corridas, como há bocado falámos aqui. Portanto, conseguimos estar entre os melhores dos melhores.
com um país, como disse há pouco, um país periférico, as coisas saem tudo muito mais caras e muito mais complicadas. Portanto, temos um número de corridas muito reduzido, um nível de competição muito reduzido, portanto não nos favorece, enquanto esses países, como disse há pouco, juntam-se com facilidade, com 300, 400 km, estão a correr todos os países do centro da Europa juntos. Portanto, isso faz um pelotão de um grande nível, portanto, e há muitas competições, portanto, isso é muito mais fácil para eles, e, portanto, além de verem, de ficarem com um nível de preparação melhor, também dá para ver quem é quem. Portanto, a escolha. Enquanto nós às vezes conseguimos ter 5 ou 6 corredores que nós consideramos que eram um lote bom, portanto, e às vezes o sétimo já a ver se não se aleijava um ou tinha um problema, porque o sétimo às vezes já não era do mesmo nível, enquanto que a Itália, a França, a Alemanha, a Holanda e outros países mais têm 50 para escolher 6, e nós temos 6 e ver se não há um problema. Portanto, é toda essa dificuldade, mas de qualquer das maneiras conseguimos pôr sempre um atleta ou outro no topo do mundo, por trabalho, porque eles existem, porque foi força de vontade de toda a gente, a Federação fez muito por isso, portanto, mas conseguimos. Claro que às vezes há altos e baixos, portanto, nos anos não acontecem sempre da mesma maneira. Os atletas, portanto, sobem de escalão, portanto, chega àquela idade, sobem de escalão, temos que ir procurar outros, nem sempre os encontramos, portanto, mas o nosso trabalho é procurar. E essas fornadas futuras estão também com a formação, como o Duarte disse, em crescimento, para não ficarmos aqui pelo Rui Costa, pelo Tiago Machado, pelo André Cardoso. Portanto, todos esses... A formação vai dando garantias também de, em próximas gerações, continuarmos assim com bons ciclistas nas jornadas vindouras? Eu penso que sim. Se continuar a trabalhar como até aqui, como se trabalhou até aqui, vamos sempre encontrar alguém. Não está ali ao virar da esquina, não sabe onde está. Temos que procurar e temos que fazer testes, temos que fazer corridas, temos que fazer avaliações, temos que fazer... É um trabalho muito complicado e nem sempre encontramos, portanto. Mas o nosso trabalho é procurar, o nosso dever é procurar. E foi o que fizemos até aqui. Se fizeram uma política diferente, estão errados. Logo à partida estão errados, muito errados. Pronto, a nossa intenção, o nosso dever é procurar. E quando procuramos, alguma coisa encontramos. E foi o que aconteceu até aqui. Não tínhamos muitos, mas sempre tínhamos um ou outro, ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, que eram de nível mundial. E isso não é preciso estar a dizer, porque isso é a história, foi os resultados que falam por si. Por isso, temos que continuar a trabalhar, porque vamos encontrar nas camadas mais novas sempre alguém que tem valor. Portanto, temos algumas coisas a favor, que é um bom clima, que é um país excelente para treinar, para trabalhar. Agora, infelizmente, por condições também económicas do país, que isso não tem a ver com mais nada, senão as condições do país, o ciclismo é muito caro, organizar corridas, fazer corridas, portanto, é um desporto diferente, um desporto muito caro, e não é fácil, mas com a força de vontade de toda a gente, vamos conseguir. Portanto, o ciclismo é uma modalidade que as pessoas que estão envolvidas, portanto, têm todos uma grande força de vontade e gostam, amam esta modalidade. O ciclismo, por vezes, tropeça, mas não cai. Há de se levantar e há de continuar a ser forte e ser a modalidade querida da população, que, por exemplo, na Volta a Portugal, ou muitas corridas, mas, por exemplo, na Volta a Portugal, quando uma chegada mítica, como a Serra da Estrela, ou a Senhora da Graça, ou outras corridas, ou outras etapas, que dá gosto de ver o mar de gente que está a acompanhar e que, portanto, a modalidade é única. É uma modalidade que pode ter uns furos, mas muda a roda. Sim, muda a roda sempre. Outra até vai de roda furada, mas não para. Zé Poeira, estamos aqui nesta zona do Oeste que tanto gosta de ciclismo e puxando o abraço à nossa sardinha, como também ao rádio local que somos, e temos por obrigação também de divulgar os ciclistas que temos na nossa região.
E já sabe, já tem falado, porque é um homem que habitualmente está na seleção, que é o Fábio Silvestre, que agora está além fronteiras. Está a despontar também outro atleta, que é o Barbilho, que, salvo erro, está no primeiro ano de sub-23 e que também está a dar muito boa conta de si. Há pouco falou nestas fornadas que podem vir. Estes dois atletas, daquilo que conhece, da maneira como os tem trabalhado também a nível da seleção, têm capacidade para chegar longe? Eu penso que sim, tanto cada caso é um caso, as características dos atletas nem sempre são iguais, tanto, se bem com valor, mas podem ser distintas. O caso do Fábio, portanto, é um corredor que eu conheço desde cadete, portanto, desde miúdo, sempre foi acompanhado por nós também, no escalão cadete, júnior, sub-23, e agora é sub-23 de quarto ano, portanto será o último ano de sub-23, e já este ano participou na seleção em algumas corridas. Portanto, é um corredor que tem um potencial enorme e que se adapta muito bem a determinado tipo de corridas fora. Portanto, não será um trepador, mas sim corridas de média montanha ou mais planas, que está muito bem. Portanto, tecnicamente é bom, portanto, consegue andar num pelotão internacional, consegue andar muito bem. Anda bem no contrarrelógio, tem uma ponta final boa, que pode discutir corridas. Também é uma questão de mentalidade e de ambição. Pronto, por vezes é assim. Segundo eu sei, penso que na equipa de onde está, pelo trabalho que faz, que gostam bastante dele e do trabalho dele, talvez peque por não ter saído há um ano atrás. Mas portanto, também não é tarde, porque ele só tem 22 anos. Se tivesse já sido há um ano atrás, se calhar já tinha evoluído um pouco mais. Portanto, mas como está constantemente fora, também adapta-se facilmente, e penso que vai ser mais um grande corredor que nós vamos ter além fronteiras, a correr em equipas estrangeiras. O caso do Barbilho é um rapazito mais novo, passou por algumas fases um pouco atribuladas, em cadete, júnior primeiro ano, mas agora sim, agora está no caminho certo, já percebeu qual é o trabalho que tem que fazer, evoluiu muito este ano. Portanto, no passado era júnior, este ano em sub-23, que portanto em júnior estão limitados por andamentos, velocidade, distância, e aí adaptou-se bem, portanto, a correr basicamente com os profissionais, que é em Portugal, e sempre faz nos 20 primeiros ou nos 15 primeiros, a correr no escalão mesmo só de sub-23. Tem discutido as melhores corridas nacionais, a Volta a Portugal do futuro, os campeonatos nacionais de estrada, os campeonatos nacionais de contrarrelógio e outras corridas. Portanto, já está num patamar bastante bom. Este ano não fez muito trabalho com a seleção, fez o estágio e fez o seu campeonato da Europa, até porque, como vinha do escalão júnior, como eu disse, estava limitado por certos fatores. Também não era muito conveniente ele estar a fazer uma carga muito forte de competições. Portanto, foi um dos que não foi à Volta a Portugal, simplesmente para proteger o atleta, para não pôr uma carga excessiva quando ele ainda é um corredor de primeiro ano. Mas sim, para o ano, vamos a ver, mas já poderá integrar a seleção de uma forma diferente. Agora, portanto, penso que vai ser um dos bons corredores que Portugal poderá ter. Caso continue a trabalhar, que as coisas corram bem, não haja problemas nem azares e que ele queira realmente trabalhar. Mas sim, é um atleta que está em ascensão e que pode ser uma promessa do ciclismo português, e que nós precisamos, e que da nossa parte apoiamos todos, claro, não há exceções, mas penso que ele poderá ser um bom atleta no futuro. Zé Poeira, falamos um pouco de ciclistas, nomeadamente aqui da região, Barbilho e Silvestre, falamos também do Rui Costa, do Tiago, do Sérgio, do Bruno e por aí fora, do André. Mas também é importante falar do selecionador, porque também tem os seus objetivos, tem as suas ambições, tem as suas presenças, e certeza também se sente orgulhoso, e um dos orgulhos que teve provavelmente este ano
agora mais recentemente o Campeonato do Mundo, mais uma presença que é sempre importante, mas uns Jogos Olímpicos eu nunca estive, não sei se um dia vou estar, mas acho que é algo de extraordinário estar numa cidade olímpica e numa família olímpica como é a portuguesa, que esteve além fronteiras também a representar, nomeadamente na modalidade de ciclismo. O que é que para si representa, o que é que sente num momento desses? Portanto, é um orgulho grande para qualquer pessoa que esteja nos Jogos Olímpicos, independentemente da função ou do cargo que ocupa no momento. Portanto, é um orgulho muito grande participar nos Jogos Olímpicos. E tenho a felicidade, e nisso sou uma pessoa feliz, e já participei em 4. Portanto, o primeiro ano, portanto, em Atlanta, em 96, portanto, não era o professor responsável, portanto, fazia parte do staff. Era o Sr. Orlando Alexandre que era a pessoa responsável, mas pronto, eu estive presente, e depois a partir daí fiz 3 como responsável. Portanto, independentemente do resultado, estar numa aldeia olímpica, estar nos Jogos Olímpicos é sempre uma coisa extraordinária, portanto, muito que se possa dizer, só que ela está é que pode mesmo ter essa emoção, ter esse sentimento. Este ano, por acaso, reparei numa coisa que gostei e que foi um fenómeno, que na prova de estrada, num perímetro durante 135 km, que os 75 km até ao circuito, considerando uma volta, que depois tinha mais voltas, mas considerando uma só volta, e depois dali até Londres, que era mais 50 km, estavam 130 km, que tinha mais, eles calculavam 4 milhões de pessoas, mas se calhar tinha muito mais. Ao longo desse percurso, eu nunca vi numa corrida, tanto nem em campeonatos do mundo, nem noutros Jogos Olímpicos, um número tão grande de gente. Não havia um espaço pequeno que fosse que não tivesse cheio de gente. Portanto. E o percurso também é passar por grandes monumentos emblemáticos de Londres, nomeadamente o Palácio de Buckingham. Sim, na partida e depois na chegada. Portanto, que saía fora, fazia o circuito fora, portanto, neste caso fazia 105 km, e depois então fazia essas voltas, 9 voltas, e depois voltava a Londres. Mas tanto na prova de estrada como no contrarrelógio nunca vi tanta gente a ver uma prova como foi nos Jogos Olímpicos. Não sei se foi por ser os Jogos Olímpicos, se foi por ser em Londres, se foi porque as pessoas gostam mais, se foi o facto também de os ingleses terem ganho a volta à França e tinham acabado de ganhar, e isso despoltou nas pessoas uma grande portanto, crença por estar ali. Talvez fosse isso também. Aliás, tudo está a ajudar, portanto, tudo ajudou, mas foi bonito ver aquela moldura humana estar a ver portanto, a prova de estrada e o contrarrelógio. Pessoalmente, para si foi positivo também? Foi positivo. Pronto, e como digo, portanto, estar nos Jogos Olímpicos não só pelo facto de ser a nossa modalidade, ou de irmos, portanto, fazer a nossa modalidade, todos os outros, portanto, o convívio com todos os atletas mundiais de todas as modalidades, que no fundo, onde vamos comer, onde estamos, portanto, o convívio é geral, é totalmente diferente e é uma coisa fora de série. Portanto, qualquer atleta, qualquer pessoa que esteja nos Jogos se deve sentir orgulhoso e fica para a sua vida, e fica para a sua história. É o marco. E José Poeira é um homem que está toda a vida ligado à modalidade e ao ciclismo. Vê-se a satisfação com que fala da modalidade também por já ser muitos os anos ligado às bicicletas. Sim, portanto, fez parte da minha vida, logo desde miúdo que comecei a gostar, não sei porquê, porque assim, eu sou do Alentejo, sou de Odmira, portanto, não tinha qualquer ligação, qualquer tradição ao ciclismo, mais que portanto, é uma vila, portanto, isolada, portanto, não tinha nem clubes, nem nada perto, nem um atleta tinha tido que marcasse, portanto, ali da zona não havia uma referência. Uma referência, portanto, e não sei porquê, isso às vezes é o destino que marca assim, é fazer para aquilo que estamos guardados, e pronto, acabei por ir para o ciclismo, com grandes dificuldades, porque estávamos isolados de tudo, mas acabei por ir e não estou arrependido, pelo contrário, é uma coisa que me satisfaz bastante.
e em boa hora pensei nesta modalidade. Em boa hora passou também aqui pela Zona Oeste, onde muitas boas equipas apareceram no ciclismo nacional. Claro que depois tive que procurar uma zona onde pudesse ser mais fácil poder praticar. Portanto, e rapidamente me desloquei para aqui para a Zona Oeste, Pinheiro de Loures, Lousa e depois Torres Vedras, e acabei de ficar aqui pela zona. E é aqui que me sinto bem, e é aqui que nós falamos de ciclismo, para o bem e para o mal, ou pelo menos com a intenção de melhorar, e é aqui que nós às vezes tentamos resolver os nossos problemas. E também com resultados que, como corredor na altura, o lançaram também neste mundo. Sim, portanto, eu tive sempre nas melhores equipas, não fui um corredor que tive assim grandes resultados, mas também não era, portanto, o meu trabalho não era de ter resultados, porque ganhei corridas, trabalhar para a equipa, e ganhei e fiz outros resultados. Portanto, mas esse poeira trabalhador acabou por ganhar o espaço. Sim, pronto, ganha espaço por vezes, nem sempre aqueles que ganham as corridas têm esse espaço ou são reconhecidos. Não é isso. Porque as coisas têm que ser entendidas como elas devem ser. Portanto, quando se forma uma equipa, não se pode pensar só no corredor que é capaz de ganhar, porque ele sozinho não ganha, porque estamos a falar, e na altura, por exemplo, a Volta a Portugal era de 21 dias, ninguém consegue andar de camisola amarela 21 dias, ou esses dias que for, só. Não pode. Portanto, tem que haver uma equipa que traz, uma equipa de trabalho, e isso é um trabalho muito complicado, muito árduo, portanto, aquele que ganha, portanto, a moral é uma coisa, mas quem tem que trabalhar tem que estar consciente que aquele é o trabalho dele e tem que ter o apoio das outras pessoas. Portanto, por vezes isso não é visto assim para as pessoas que percebem ou que não acompanham muitas. Claro que fala sempre mais do líder ou daquele que ganha as competições. Mas o líder, por vezes, é capaz de reconhecer, sabe que o trabalho está lá atrás também, está na retaguarda, porque sem ele também não vai lá nenhum. Claro, este ano foi bastante agradável, fiquei muito contente com isso e gostei de ver, todos os portugueses gostaram de ver. Na vitória do Contador estava 2 portugueses por trás. Portanto, fizeram parte da vitória do Alberto Contador na Volta à Espanha, e quando se calhar já não se pensava bem que ele podia ganhar num dia que nem tampouco se pensava que era aquele dia que ia resolver a Volta à Espanha, quando ia 2 portugueses na fuga. Quando o Alberto Contador saiu do pelotão, eles esperaram e na frente puseram o andamento, e foi daí que saiu a vitória do Alberto Contador. Portanto, esses fazem parte daquela vitória, são parte integrante daquela vitória, como outros colegas da equipa. Mas sem esses corredores, ele sozinho não podia ganhar. Portanto, isso faz parte. E ao longo dos anos foi o meu trabalho, não estou arrependido de nada, sentia-me bem com aquilo que fazia, e hoje também, não estou arrependido daquilo que fiz. Penso que foi reconhecido pelas pessoas que estavam à volta, pelas pessoas do ciclismo português, e tanto que foi que hoje continuo na modalidade. A seleção está bem e recomenda-se. A Federação, embora, como sabemos, em tempos de austeridade, não é o que queremos falar, mas é o que é a realidade, a Federação também penso que esteja bem encaminhada para que o trabalho continue a ser pela onda do positivo e que os resultados vão aparecendo com o trabalho que o José Poeira tem feito a nível da seleção. Portanto, é para manter, é para garantir mais resultados, porque é por isso que trabalha, e é um homem satisfeito ao mesmo tempo no seio da Federação. Sim, sou, porque deram uma possibilidade de trabalhar, confiar no trabalho, neste caso. Deram todas as possibilidades dentro daquilo que é das possibilidades que é o nosso país, portanto, e como já disse há pouco, se calhar até conseguíamos estar presente em mais competições do que outros países com potencial económico melhor. Portanto, foi um sacrifício que no fundo a Federação fez. Portanto, penso que esse trabalho é para continuar, e agora já não depende por vezes também só de boa Federação querer, depende também dos apoios que o Estado possa dar, e isso não está a ser muito fácil, não está a ser fácil
para o ciclismo nem para outra modalidade. Portanto, estamos a passar uma crise. É um geral. É um geral. E isso aí não podemos culpar ninguém, não podemos culpar nenhuma federação, ou seja, aquilo que for. Queremos fazer mais, mas não podemos. Agora temos que esperar um pouco, porque as condições do país melhoram e todos vamos melhorar. Uma coisa também, quem nos lidera, neste caso que é o Governo, seja bem ou seja mal, cada um tem a sua maneira de pensar. O que é facto é que os jovens que envergam, seja por que modalidade for, pelo ciclismo, pelo hóquei, pelo basquete, a nível de formação, estão a ser encaminhados, estão a ser educados como homens e num crescimento de competição e de saber estar. E isso, ao mesmo tempo, a nível de Governo, a nível de Estado, há que ter atenção que as federações trabalham em prol do crescimento e da formação dos mais jovens. Da formação, portanto, por vezes eu vejo, é uma coisa que eu acho interessante e essas pessoas para mim têm muito valor, que portanto, aquelas pessoas que estão envolvidas nas escolas de ciclismo ou nos escalões de cadetes ou de júniores, que por vezes fazem um sacrifício na sua vida, abdicam da sua família para andar com os filhos dos outros, levá-los às corridas, para o norte, para o sul, não sei o quê, que é uma responsabilidade grande, mas que continua a acompanhar esses miúdos, ou até mesmo nas escolas. Portanto, essas pessoas estão a dar formação, estão a fazer com que as pessoas estejam bem encaminhadas, estejam virados para o desporto, para a cultura e para a formação. Portanto, dou muito valor a essa gente que consegue do nada, portanto, sem qualquer interesse, por vezes a prejudicar a sua vida, e conseguem fazer isso em prol dos outros, em prol dos miúdos. Portanto, no fundo vão ser o nosso futuro, e são essas pessoas que estão a contribuir para isso. Dou muito valor a essa gente. E o futuro do ciclismo, José Poeira, na altura em que corria, eram muitos os profissionais, eram também mais as equipas, logo os plantéis abrangiam mais ciclistas. Agora, de ano após ano, vai-se vendo esse lote, também devido aos apoios que o ciclismo vive de empresas e de clubes, também o caso do Boa Vista é um dos exemplos, mas esse lote vai reduzindo e cada vez o pelotão de elite é mais curto também. É menor, portanto. Isso tem a ver também, tem a ver com a mesma questão, que é questões económicas. Por vezes as pessoas gostavam de fazer uma equipa, mas não conseguem, então ou as que existiam até há pouco tempo tiveram que abdicar. Portanto, os encargos são muitos, portanto, garantias bancárias e coisas do género, que são contratos, e depois nem sempre é fácil arranjar patrocinadores que consigam cobrir essas verbas, portanto, e sem dinheiro não há possibilidades. Por isso, reduzir-se o número de equipas, por vezes, vai ter um senão muito grande, que é o escalão, portanto, de sub-23, que decide de subir ao escalão elite. Portanto, aquilo ali é um filtro muito estrangulado, que por vezes tem qualidade, tem condições. Mas não tem equipa para correr. E não tem equipa para ter a oportunidade. Então vão continuar nas equipas de clube, que é as equipas de sub-23, mas de idade de elite. Portanto, há uma série de corridas, e ainda bem, que eles podem participar nessas corridas, portanto, integrados numa equipa de clube. Portanto, por vezes os corredores até são o primeiro ano de elite ou o segundo, sempre à espera da oportunidade das coisas melhorarem. Só com 4 equipas, como temos tido até agora, não é fácil, porque os que estão vão se manter, porque ainda têm idade para isso, e os mais novos não vão ter a oportunidade e depois acabam por andar um ano ou outro, portanto, a correr numa equipa de clubes com menos condições, e acabam por vão desmotivando também. Vão desmotivando. Essa é a parte pior, é a parte mais negativa, porque no escalão sub-23, no escalão júnior, vão conseguindo correr, mas quando passa essa fase é que as pessoas passam 2 vezes, percebe? E às vezes há atletas que no escalão sub-23 ou terceiro ano ou quarto ano não demonstram ainda todas as suas capacidades, e depois mais tarde podiam vir a ser bons corredores, mas se calhar essa oportunidade vai ser cortada, portanto, não vão ter essa oportunidade. E isso não é bom, mas pronto, é o que temos neste momento. Mas isto não é por culpa de ninguém, é o sistema, acaba por ser sempre as condições financeiras do país que
promovem estas mesmo assim, para 2013 tem um sentido positivo que, mesmo com as dificuldades, o ciclismo vai andando com a garra e o querer que tem para que o público continue a gostar desta modalidade que é tão querida por todos. Sim, portanto, como eu disse há pouco, ele não vai parar, portanto, vai passar por fases. Esta não é a fase melhor, mas há de vir outras melhores, portanto, só que as pessoas não vão desistir e vão continuar. Portanto, não é fácil neste momento, mas que se mantenha algumas equipas e esperar por melhores dias. Portanto, diríamos que é uma montanha para ultrapassar de categoria especial. É uma montanha de categoria especial. Rodolfo, não sei se queres concluir com o José Poeira. Objetivos é a palavra. A pergunta da ordem, quando acaba uma temporada, que é o caso de 2012, e olha-se em frente, objetivos para 2013. Portanto, será sempre naquilo que eu represento, naquilo que eu faço. Portanto, as seleções vão continuar a trabalhar. Esperemos que possamos fazer várias corridas fora, e daquelas que eu entendo que são as melhores, que é as taças das Nações e em junho, sub-23, e os campeonatos do mundo e os campeonatos da Europa, que possamos ir a essas competições, que encontramos corredores com talento e que eles possam evoluir e mostrar que realmente mostrar lá fora o seu talento, e que, portanto, e depois os campeonatos do mundo. Espero que para o ano a gente consiga passar aquela barreira que andamos a perseguir há anos, que ainda não conseguimos. Não é intransponível, mas até agora não foi fácil, porque é a barreira de ficar nos 10 primeiros no campeonato do mundo. Era este ano que eu tinha esperança, aliás, tenho sempre esperança, mas este ano não sei porque estava a pensar seriamente que era este o ano. Podíamos entrar mesmo até na discussão, mas, por exemplo, o ficar nos 10 primeiros, mas não conseguimos, mas cada vez estamos mais perto. Pode ser que para o ano consigamos. Não podemos prometer nada, porque portanto, numa competição desta muita coisa pode acontecer, e aliás aconteceu a muita gente, houve muitas quedas graves, portanto, no fundo aquilo é uma corrida, portanto, e tivemos alguns azares, não foi muito, perdemos um corredor numa das quedas, que foi Bruno Pires. De resto, correu dentro daquilo que é o normal, e tivemos à beira de conseguir esse grande objetivo, que era os 10. Já agora, dois objetivos que eu tinha em mente e que eram possíveis, que era os 10 primeiros nos Jogos Olímpicos e os 10 primeiros no Campeonato do Mundo. Ficámos próximos, mas na próxima não falhamos. Uma coisa que eu lhe pergunto, e abrindo aí um parênteses, e a nível técnico vai-me responder, também para satisfazer a curiosidade não só minha, do Rodolfo e todos aqueles que possam estar na nossa sintonia. Rui Costa, quando arrancou sozinho. Provavelmente, se levasse um cacho de corredores a ele, ao pé dele, provavelmente a história poderia ser outra. Está de acordo? Pronto, há equipas que tiveram, portanto, todas as equipas têm um plano, e mais aquelas equipas que podem levar 9 corredores, portanto, é uma equipa organizada. Enquanto nos Jogos Olímpicos o máximo é 5, nós tínhamos 3, portanto, é cotas 5, 4, 3, 2 ou 1. Portanto, a corrida fica em aberto, fica muito em aberto. Há grandes possibilidades. E foi assim que nós conseguimos uma medalha em Atenas com o Sérgio Paulinho. Quando o Bettini atacou, e o Sérgio foi, criou-se ali uma expectativa, quem persegue não persegue. E depois há um fosso, um espaço de tempo. Quando as equipas pensam em anular a fuga, tanto pode ser tarde, porque no fundo, quando tem um corredor para ganhar, só têm 4 para trabalhar, essas que levam o máximo. E isso pode ser portanto, insuficiente. Neste caso, isso por vezes, para países como o nosso, que tem uma cota menor, pode ser favorável. Neste caso, ao Campeonato do Mundo, portanto, os países que levar mais, portanto, os 10 primeiros levavam 9 corredores, depois 6,
por aí fora. Nós podemos levar 4. Portanto, nós aí estamos um pouco em desvantagem. E podem organizar uma corrida, um tipo de corrida, portanto, os objetivos deles podem ser concluídos com o número de corredores que têm. Portanto, o caso da Espanha, isso é um exemplo. O caso da Espanha, que tinha um lote de corredor, tinha 9 corredores e um grupo muito bom. Talvez as coisas não saíssem muito bem, mas, por exemplo, como a Bélgica, como outros países, por exemplo, a Bélgica tinha, com os 9 corredores, penso que organizou uma coisa boa, com um objetivo, apostaram naquele corredor, se bem que tinha uma segunda oportunidade, uma segunda opção, mas olhando ao percurso, e a parte final, que o corredor que vence, o Filipe Gilberto, tanto que tinha grandes condições para discutir, porque tinha a subida, que estava sensivelmente quilómetro e meio da chegada, e que onde eles está muito bem, e vai eliminar outros corredores que possam se sprintar com ele. Portanto, eu já vou ter mais dificuldade em passar, mas ele passa bem e depois passa a ser dos mais rápidos. Portanto, a Bélgica tinha isso muito bem delineado e trabalhou em função daquilo. Portanto, com 9 corredores pode trabalhar. E marcar aquele objetivo e depois ou sai ou não sai. Mas saiu bem, como outros pensaram a mesma coisa e não, por exemplo, a Espanha penso que não saiu muito bem conforme tinham marcado os seus objetivos. Mas é mesmo assim. Agora, com 4 corredores, nós, o objetivo que traçámos seria, portanto, a aposta do Rui Costa, e depois os outros 3 corredores que, portanto, para ajudar, portanto, para trabalhar para ele dentro das suas possibilidades, e foi isso que eles fizeram. Portanto, se passava por o colocar quando sempre fosse preciso, o caso de uma avaria, né? Mas também colocá-lo, trazê-lo para a frente, que é um pelotão de quase 200 corredores, se bem que vai perdendo de unidades, mas a certa altura, tirando aquelas 2 subidas, tinha partes muito rápidas e partes com vento lateral e estradas muito estreitas, que se tornava muito perigosa a colocação, daí haver muitas quedas. Pronto, e tendo um corredor que o possa levar para a frente em determinados momentos, sem ele ser ele a ir ao vento, portanto, que o possa levar, que o possa colocar, é importante. Portanto, tem que, em 260 km, tanto um corredor que tenha que passar para a frente em determinado momento, tem um desgaste enorme. Mas quando chega à frente, vem mais 40 ou 50 que passam e ele já vai ficar atrás sem querer. Tem que voltar a passar. Portanto, isso é um desgaste enorme. Tem que haver alguém que faça esse trabalho. O caso da Bélgica, assumiu a corrida, ficou na frente, o corredor que tinham para ganhar fica na roda deles, fica protegido e não tem oscilações. Portanto, vai sempre dando, portanto, os andamentos podem ser mais ou menos os mesmos, portanto, a mudança de ritmo, portanto, não ir ao vento, portanto, vai protegido até em termos de quedas, eles conseguem manobrar tudo na frente e os riscos são muito menores. Portanto, e por vezes o facto de ter que passar para a frente, colocar-se melhor, é pelo risco de queda, de ficar tapado, por vezes ele não está na queda diretamente, mas cai à frente e a estrada fica bloqueada e não consegue passar. Portanto, depois tem que ir a perseguir. Portanto, são todos desgastes. E para evitar tem que andar sempre a passar. Portanto, e ter alguém que faça esse trabalho, que o leve para a frente, é uma grande ajuda, psicológica até, porque sabe que alguém está a trabalhar para ele, mas também pode o proteger de muitas situações. E aliás, pode chegar ao fim da corrida muito melhor fisicamente para disputar. Portanto, foi nesse sentido que nós fizemos este ano. Portanto, com corredores experientes, corredores que são dos melhores neste momento a trabalhar a nível mundial, portanto, das melhores equipas, e que sabem fazer muito bem. Portanto, é o trabalho no dia a dia que eles fazem em prol do seu líder. Portanto, aqui era mais uma corrida que tinham que fazer o mesmo trabalho. Portanto, por isso portanto, a nossa aposta foi assim, portanto, e quase não, portanto, o resultado foi bom porque foi o melhor resultado de sempre, mas se calhar se isso não fosse pensado e feito e executado dessa forma, se calhar podia ser muito pior. Portanto, neste caso, como os países que têm 9 corredores e que têm alguém que possa disputar a corrida e que possam fazer esse trabalho, claro que ele vai ser muito melhor, muito mais fácil esse atleta depois chegar ao fim e conseguir aquilo que foi pensado e delineado pela equipa. Portanto, neste caso tentamos fazer a mesma coisa dentro das nossas possibilidades, do número de corredores que tínhamos, pronto, e não saiu bem.
Zé Poeira, eu resta-me agradecer-lhe porque contigo aqui, provavelmente, estávamos aqui muito tempo para falar de ciclismo, volta à Espanha, volta à França, tanta coisa que se passou, mas o tempo urge e nós também temos a nossa vida, tu tens a tua. E, mais uma vez, resta-me agradecer-te a tua disponibilidade, a tua espontaneidade para com esta estação CAU, a abertura, porque sinceramente liguei hoje por volta do meio-dia e combinei esta entrevista. Zé Poeira foi espontâneo, eu estou lá. Agradeço-te e continues a fazer. O 11º lugar do Rui Costa. Passam 24 minutos